do Encontro de Notáveis. Programa de hoje, um dos mais belos e competentes espécies da política brasileira. Quem acha que o imposto é alto? Deputada estadual em São Paulo e sósia do Rick Martin. 1, 2, 3, opa! O grande economista, Léo Siqueira. Uou, Rick Martin! O cara gosta das brincadeirinhas sem graça, né? Exato. Fala, Siqueira. Pelo menos pararam de falar que eu sou namorado do Sami. Como é que você tá? Agora, me ajuda aí, ô. Eu gostei do que você fez lá do negócio do cada real que da Lei Rouanet. Lei Rouanet. A gente trouxe aqui. Cada real colocado volta 7, né? Ia ser 7,90. fácil resolver qualquer problema do mundo, não é isso? Exato, a gente vira a Suíça aí. Aí sabe o que eu falei uma vez? Falei exatamente isso. Aí falaram assim, é porque não tem artista suficiente grande para poder fazer um show desse tamanho. Por isso que eu critico bastante, porque o Brasil é muito pobre, né? Tem gente na fila do hospital agora, tem gente sem saneamento básico. E daí a gente tem que escolher o orçamento da economia, né? Onde a gente vai alocar. Se a gente já fosse rico, fosse igual a Suíça, se a gente fosse igual a Dinamarca, aí tudo bem, né? Vamos fazer esses eventos, etc. Só que como o Brasil é muito pobre, você tem que escolher. Você prefere colocar R$1, 1 bilhão, 10 bilhões para hospital, equipamento de câncer, para escola, para creche, ou para o Wagner Moura fazer o filme dele e ir lá desfilar, né, em Paris. Frevo. Exato, essa é a escolha, né? São narrativas, né? Não, Sim. porque o governo, ele só pega o dinheiro de alguém e coloca Isso. em outro lugar. É o que o governo faz. O governo não dá nada. É empresta. isso. E acha que vai fazer melhor. Gasta, né? Então, mas o Brasil é um país pobre, porque hoje a gente estava falando sobre isso, que nunca se arrecadou tanto. É um país pobre ou ele gasta mal? Não, o Brasil é um país pobre. Quando você olha assim, vamos olhar a renda média de cada pessoa, né? Pega a renda de todo mundo, 10 todos os mil brasileiros. dólares. Dá uns R$3.000 por mês, mais ou menos. Não. A renda per capita é 10 mil dólares por ano. Por ano, isso. É, é. Depende do que você O considera. Brasil é ali. 10 mil Por dólares. ano. Isso. Os Isso. Estados Unidos é 90 mil dólares. Isso. Os Estados Unidos é 10 vezes mais A rico. gente é mais quer dizer. pobre que Gabão, mais pobre que Botsuana. As pessoas não acham. Porque fala assim, Brasil, mas é a 8ª maior economia do mundo, agora a 11ª, né? Mas é porque o Brasil tem 215 milhões de pessoas. é muita gente. É a mesma coisa você fala assim, uma família com 10 pessoas, cada um ganha R$10.000, dá R$100.000. Aí uma família com 2 pessoas, que ganha R$100.000, óbvio que a família com 2 pessoas só tem uma renda bem maior, né? Só que quando você divide ali pelas pessoas, você vê que o Brasil é um país pobre. O Brasil é conhecido como Belíndia. A gente tem um pouquinho de Bélgica e um pouquinho de Índia. Então, algumas regiões a gente parece com a Bélgica, né? E outras imposto de regiões Noruega. parecem... Exato. Mas você sabe que você é um cara que... Você vai se reeleger ou tá pensando? Tô pensando o que eu faço, mas provavelmente deputado federal aí. Você vai lá Agora pra vai ser o Brasília? homem em Brasília. Você vai pra Brasília? Exato. Nosso homem na Câmara. Exato. Quando você pensa na sua reeleição, você estava falando, o Emílio estava falando do que você está fazendo na rede social, e a gente tem narrativas do dólar. O Exato. Gil do Vigor estava comemorando que o dólar está barato. Exato. E aí parece... Vocês estavam brigando? Não é que ele estava brigando, ele destrincha bem a notícia. Quando o cara comemora, nossa, o dólar está 5,20, existe uma explicação que não é pela atuação do nosso governo. É por que, Siqueirinha? Exato, o Gil do Vigor fez isso, falou, vai ter Disney, ele dançou, né? Eu não consigo fazer a performance dele. E falou, nossa, vocês estão falando que o Brasil tá lascado? O Brasil não tá lascado. Olha a bolsa como atingiu o recorde e olha o dólar como tá 5,20, né? E eu gosto da história do Gil do Vigor, eu conheço ele tá fazendo PhD lá fora, um cara com uma baita história de vida. Mas, em economia, em geral, ele tem falado muita besteira, né? E a questão do dólar é essa. Porque o dólar está baixo. Exato. Primeira coisa que não é mérito nenhum do Brasil, né? O dólar perdeu força com todas as moedas ao redor do mundo, né? Então, no mundo inteiro, o dólar perdeu o valor. Por quê? Porque... Primeiro que é uma estratégia do Trump. É uma política, né? Uma política do Trump. Dizem que ele quer desvalorizar a moeda para poder industrializar mais o país e para as pessoas poderem ter mais título público americano. E também pela política externa dele, que é muito imprevisível, né? Teve a questão da Venezuela, agora tem a questão da Groenlândia, tem a questão que ele já falou do México, né? Então tem segurança. Uma instabilidade de política externa muito grande. E daí o que acontece? Quando as pessoas olham isso, elas falam assim, olha, os Estados Unidos,
que sempre foi o grande porto seguro, talvez não seja mais tanto. E aí eles começam a negociar ativos em outros lugares. E aí o que acontece? O dólar desvaloriza e as outras moedas ganham força, mas não foi só o real que se valorizou, né? E eu não tenho, eu ia pegar esse número, Sami, quanto que tá a bolsa em dólar também, né? O EWZ, mas quando você olha a bolsa em dólar também, tá longe de estar na máxima, né? A bolsa tá batendo, quanto que tá, Sami, a bolsa em dólar? 38. E o auge foi quanto, 60? Vou pegar aqui o período máximo. Já então, chegou a... Deixa eu tô ficando velho. Então chegou a 99 e agora tá 38. Exato, não tá nem 50% do máximo. Não, o certo seria você olhar a bolsa em dólar, né? Porque daí isso leva em consideração o poder da sua moeda. E quando a gente olha a bolsa em dólar, no auge, ela tava 90 mil pontos, né? A bolsa em dólar, um índice que chama EWZ, né? Entendi. E daí agora tá 38. Entendi. Por quê? Porque em dólar, em 2008, era quase o triplo do que tá agora. Exato, porque a bolsa, ela nada mais é do que ela corrige pela inflação também. Mas aqui, o Brasil não vai para frente. Isso é que é o nosso, né? O Brasil é um país que patina. O eterno país do futuro. Eu tava vendo outro dia, o cara mandou, eu não lembro onde é que foi, se foi rede social, um negócio do metrô de Xangai e do Rio de Janeiro. Certo. Vocês viram isso aí ou não? Evolução. Olha só, tem aí o gráfico. Se você pegar, eu mandei pro Dedê agora. Tá aí já, olha só. No Rio de Janeiro, em 93, o metrô ele tinha aquelas estações. Né? E Xangai não tinha metrô em 1993. Certo. Em 93, não faz tanto tempo assim. Todo mundo Olha o metrô do Rio de Janeiro em 2013 e Xangai em 2013. Então, quer dizer, o mundo vai andando, vai transformando, vai ficar parado. E a gente fica nessa. Patinando. Né? Fica nessa. Agora vamos para essa conversa que vai, que faz, e a banana cansa. 20 conto, E a meia banana. dúzia. Agora, outra coisa. Eu até gosto de trazer os especialistas aqui, pro nego não ficar me enchendo o saco depois. Eu preciso achar aqui. Pode continuar o papo agora que eu achar aqui? Só para complementar, enquanto ele procura, né, ele falou assim, uma coisa é que o dólar tá baixando e uma coisa também é da bolsa tá com esse valor e ainda porque tem um investimento externo também do gringo que vê os juros altos também no Brasil e para ele acaba sendo interessante. Isso, mas a partir do momento que você deixa de olhar os Estados Unidos ou o dólar como ativo de porto seguro, como sempre foi, você começa a investir em outros países. Aí você tem esses dois efeitos. Você tem o dólar e se as pessoas estão procurando ações também, você acaba investindo na Bolsa de Valores. Então você tem fluxo de capital externo vindo para o Brasil. Isso faz com que a Bolsa se valorize bastante também. Parece que o governo, né, a narrativa que é vendida é que o governo está fazendo um trabalho excelente. Não é. Está gastando pra caramba, tem assistencialismo. O Haddad, né, quando ele deixou o cargo, ele falou, a gente está no melhor índice de desemprego da história, e aí a gente tem várias coisas que se parecem um pouco com o período Dilma. Então, mas aí que tá. Tem um delay, né? Aí que tá, professores. Eu tava vendo, vê se isso aí procede. O que tem? O IBGE que determina o desemprego, certo? Qual é o critério que eles usam? Que é pessoa ocupada, correto? Sim. A pessoa pessoa ocupada é o critério, certo? O IBGE ele considera o quê? Pessoa ocupada, toda pessoa com 14 anos ou mais, que na semana de referência tem exercido ao menos 1 hora de trabalho com remuneração em dinheiro ou em produtos, mercadorias ou em benefícios. Moradia, comida, roupas, etc. Certo. Isso, aí eu trabalho sem remuneração. Desde que ajude a atividade econômica de alguém, família ou parente, mesmo morando em outro domicílio. Então é muito amplo. Muito amplo. Aí ele fala o seguinte, o texto do IBGE, ele deixa explícito que atividades informais de rua contam como ocupação. Sim. Estátua viva, malabarista em semáforo, músicos de rua, limpadores de para-brisa, flanelinhas e vendedores ambulantes. Sim. Tudo isso é considerado empregado. É isso que está
formal e informal. Aí, no caso, o que ele está falando é estátuas, ambulantes, etc. São pessoas que estão na informalidade, mas sim. Mas isso conta como empregados? Conta. Você está na atividade informal, mas conta como empregado. Tem um índice que ele... Não são desempregados? Não. Se ele tem alguma renda, não é desempregado. Desempregado é a pessoa que está procurando trabalho e não encontra. Entendi. Então quer dizer que essa ocupação que a gente tem agora, esse recorde é toda essa galera. Isso, exato. Então, se você procurou emprego e não encontrou, você é desempregado. Se você não procurou e não trabalha, não é considerado desempregado. Vagabundo, sei lá. Você não entende. É o nem, exato. Você não é isso. É o nem trabalha e nem procura. E tem o nem trabalha, nem procura e nem estuda. E não acha, né? Porra, meu. Exato. Trabalho... Então é amplo isso, né? É bastante amplo. Daí o que muita gente diz é que conforme você acaba dando os benefícios sociais muito grandes, as pessoas param de procurar trabalho e etc, né? Eu particularmente... Mas isso é assim no mundo inteiro? É assim no mundo inteiro. Eu não acredito que eles estão manipulando os dados do desemprego e etc, né? Eu não acredito nisso. Mas o que você tem é isso, é muita gente recebendo benefícios sociais e daí acaba não procurando mais trabalho. Esse cara, ele acaba saindo da estatística, né? Porque se ele não está procurando emprego, ele não é desempregado, né? Mas isso é no mundo inteiro, tá? Agora, um dos motivos que o desemprego é baixo é porque você teve uma reforma trabalhista, que obviamente a esquerda foi contra, né? Mas eles se beneficiaram. Então, quando você teve a reforma trabalhista, você permitiu o mercado de trabalho mais flexível, as pessoas trabalhando de casa, etc. Isso ajudou. Do né? Temer. Isso foi no Temer. Do Temer, que a esquerda foi contra, que falou que era contra o trabalhador. E você tem os aplicativos também, que eles são responsáveis aí por 1 a 2%, 2 pontos percentuais na queda de desemprego. Então, o iFood e diversos outros aplicativos aí de entrega. Então, o desemprego é só quem procura emprego. Isso. É só o cara que sai da casa dele e vai procurar emprego. Você tem que se considerar desempregado. E não pode se considerar desamparado. Porque tem o cara que fala assim, eu não procuro porque eu não tenho nem chance. Esse não entra também na estatística. Vamos supor que o Sam é demitido daqui do Pânico. Ele não precisa trabalhar, né? Nunca mais. Aí ele fica na casa dele, ele não é desempregado. Mas porque se você for ver bem, você vê o comércio... Puta, o que tem de lugar fechado? Muito. Sim. Né? Quebrando, né? Isso é recorde de empresas na falência. Isso é recorde. Tem batido recorde. Então, mas não faz muito sentido isso, né? Quando você vai lá pro centro, tem um monte de lugar, aluga-se ou fechado, ou lugar que já não funciona mais, né? A economia não é um negócio que tá bombando, né? Porque e a gente não vê. Você tem outras variáveis de ajuste, né? Às vezes o desemprego ele não tá alto, só que as pessoas elas não conseguem ter aumento de salário, porque como você tem muita oferta ali de mão de obra, as pessoas... E pode ver que a renda do brasileiro, ela tá estável há muito tempo, né? Não tem tantos ganhos assim, né? A renda per capita aí brasileira, né? A gente... É isso, você falou. Há 20 anos, a gente tinha 60% da produtividade de um americano. Hoje a gente tem menos ainda, tem 40%. Então a gente está ficando mais pobre relativamente em comparação aos países ricos. Os outros porque você fala assim, o Brasil melhorou mais. algumas coisas. Óbvio que o Brasil melhorou. Mas vários outros países melhoraram muito mais. E a gente ficou Por exemplo... Países que melhoraram mais que a gente? Bom, Coreia do Sul muito. Coreia do Sul muito. A Polônia é um bom exemplo de um país que era mais pobre do que o Brasil e agora é muito mais rico. O Chile tem cada vez ficado mais rico do que o Brasil. A própria Argentina, nos últimos 3 anos, tem feito as coisas que o Brasil não tem feito. Então, os Estados Unidos, como eu falei, como exemplo, eles já eram mais ricos e continuam cada vez mais ricos. É só você olhar lá, bolsa de valores deles e comparar com a nossa. Não tem nem comparação. Você investir no índice, no S&P 500 e investir no Brasil. E tem outra coisa que é assistencialismo que o Brasil adora fazer. Exemplo. Mas o Trump diz que vai dar dinheiro. Mas é de outra forma. O Trump vai dar dinheiro lá. Eu tô com vai dar dinheiro para ganhar voto. Não é assim. Sim. Mas comprar voto. Sim, mas aí o Siqueirinha pode ajudar. O que acontece nos Estados Unidos...
que é dar os $1.000 para quem nasce agora, que ele quer realmente se reeleger, eu acho que é com a iniciativa privada. Do mesmo jeito, ele está querendo se reeleger e fazendo assistencialismo. Não acho que é a forma certa. Aqui no Brasil tem o Vale Gás. Vai vir agora. Dá para a gente ficar distribuindo benefício, né, para a população? Explica para a gente assistencialismo. Se você for ver o que o Brasil tem feito em termos de políticas públicas, é isso, cada vez mais aumentando o assistencialismo. Então, você tinha esse pé de meia, que eu concordo, tá? Eu tenho um projeto de lei aqui em São Paulo parecido. Só que esse pé de meia, ele era o Bolsa Escola lá que o Fernando Henrique tinha feito. Então, você tinha Vale Gás, você tinha o pé de meia. Aí eles falaram assim, vamos juntar todos em um programa só, Bolsa Família. Que aí a gente dá o dinheiro para o Fome Zero. Isso, juntou Fome Zero com Vale Gás, com o Bolsa Escola. E falou, ao invés da gente ficar dando para isso, para aquilo, vamos fazer um programa liberal, é um programa liberal, o Bolsa Família, em que a gente dá o dinheiro para a família e ela escolhe aonde ela vai gastar, aonde ela achar melhor, porque vai ser mais fácil e tal. E daí você fez isso. Só que agora você tem o Bolsa Família e está voltando com todos esses programas de novo. Além do Bolsa Família, você tem o Vale Gás, né, que é o que o Lula está falando, você tem o pé de meia de novo. Então você está aumentando muito o assistencialismo, a ponto de você ter gerações já inteiras, porque o Lula assumiu em 2003, né? Já deu 18 anos aí, 19 anos. Já tem quase uma geração inteira recebendo Bolsa Família e não quer. Então, eu sou a favor de políticas, acho que tem que ter um colchão social para os mais pobres, para que as pessoas tenham igualdade de oportunidade, para que todo mundo possa sair do mesmo ponto. Então, mas se você vai com esse pensamento, isso é assistencialismo. Não, só que eu acho que está demais. Porque o político chega na hora do vamos ver, ele vai para esse lado. É mais fácil, se eu fosse político, se eu fosse político, eu ia dar tudo de graça. Vale banana, transporte, banana. Todo mundo ia agradecer. Banana, R$2. De banana. Banana para todo mundo. Gasolina barata. Banana para todo mundo. Por quê? Porque aí eu ia me perpetuar no poder. Sim, exato. É o pensamento do cara. Exato. Então todo político, quando vem, ele vem com essa história, eu vou mudar, porque este governo está fazendo tudo errado. Evidentemente, vocês estão vendo aí, são várias as contribuições sociais, não podemos ficar assim, porque precisamos agora meritocracia das pessoas, evidentemente é isso, mas a gente precisa também ter um colchão social muito importante para a população. Não dá para virar as costas da população. Vote em mim nas próximas eleições, que eu darei tudo para todos. Exato. Tudo para todos e para Deus acima de muitas coisas que você imagina. Então, esse é que é o problema, porque não ataca o que tem que ser atacado. Exato. Porque sempre tem a porra da eleição. E agora, se o cara se reeleger, ele usa a máquina que é o cara que vai lá pra Brasília. E isso é o problema da Argentina, né? O assistencialismo. Também, O Milei quebrou, né? Ele não consegue sair disso. Sim, porque é como um alcoólatra, né? Que toda hora tá com álcool. Gerações. Daí você fala, olha, o álcool tá te fazendo mal, ele não quer largar. Na Argentina, o argentino aqui falava, o nosso querido Segre. 4 gerações. Exatamente. Lá, dinastia do... Exatamente. O avô já recebia... Avô, pai, filho, avô, pai, filho e o neto está recebendo agora. Então você cria ali uma costume, uma tradição, né? Você sabe qual é o problema do assistencialismo no Brasil? É que ele premia o insucesso. Exato. Então, se você não está trabalhando, você ganha. E se você trabalha? Aí você não ganha. Aí o cara fala, então eu não quero trabalhar. Eu vou trabalhar se eu vou ganhar menos do que me paga. Às vezes o cara consegue um trabalho que ele ganha menos e aí ele já desiste. Isso. Então ele continua ali. Então o certo é que você premiar o sucesso também. Você ganha, o cara é humilde e tal, tá na linha de pobreza, você ganha. Só que se você continuar trabalhando, se você agora trabalhar, nos Estados Unidos é assim. Se você está recebendo algum programa, você precisa ir lá toda semana procurar emprego. Sim. Você precisa comprovar que você está procurando emprego. Porque senão, quem vai querer trabalhar, né? Exato. E gasto público também, que a gente não falou aqui. Ontem o TCU lá fez uma investigação que o governo está driblando. Ele já gasta muito, né? Ele tem que falar o que ele está gastando, mas existe um drible de mais dinheiro. É outra coisa que ferra. Sim, o governo teve 50 bilhões aí de déficit primário, né? Ou seja, tudo que ele arrecada, menos o que ele gasta, deu 50 bilhões a mais de gastos, né? Sendo que a meta era 0 ali, mais ou menos. E daí é isso, só que isso já é ruim, ponto.
Só que tem um monte de coisa que ele colocou debaixo do tapete. Ele fala, não, esse gasto aqui é importante. Ele não põe na conta. Ele fala, não, pé de meia é importante, então não entra. Agora o judiciário, não, isso aqui do judiciário é super importante, também não entra. Aí, ou seja, não vale a conta dele. Então, mas isso não é pedalada? É pedalada. Opa, exato. E vai passar. Exato. Não deveria passar, né? Mas é pedalada, é exatamente isso. Você tira um monte de coisa, coloca no tapete e fala, não, é como você fazer uma dieta, né? Você fala, como foi? Não, foi bem, só a pizza que eu comi não conta, as cachaças não conta, a cerveja não conta, mas o resto tá ótimo, tá? Porra, que dieta é essa, né? Exato. Ô Siqueira, e você acha que o povo ele tá ligado nessa parte da economia, digo na questão do supermercado, do imposto? Você acha que de todos isso que você está falando, você acha que o povo está prestando atenção nessa parte da economia? Essa questão que o Emílio falou, eu concordo. Todo político chega lá, olha o que eu estou te dando. Você não está dando nada, amigo. O dinheiro é da sociedade. Eu falo, um deputado estadual como eu tem 10 milhões, 15 milhões de emenda. Todo ano, tá? Se somar um mandato da... Como é que você dá esse dinheiro? Você tem que eu coloco muito em educação, né? Então muito para escola, muito para todo hospital. Mundo recebe, todos os políticos recebem. Todos. Você tem na Constituição que você é obrigado. O vereador lá de... Não, eu tô falando de deputado estadual, tem na Constituição... É deputado estadual e federal. Isso, e de vereador, dependendo da cidade, sim. São Paulo, por exemplo, você tem emenda, mas uma cidade pequena... Quanto um vereador de São Paulo tem que ele recebe? Eu acho que uns 5 milhões por ano. Puta merda, bicho. 5 pau só pra um dedo. E aí a pessoa pau fala pra assim, distribuir pra onde você quiser. Isso, e ninguém fiscaliza. É isso que eu ia Não, tem perguntar. fiscalização, você tem uma documentação, etc. Né? Ele, obviamente, tem o Tribunal de Contas, que olha isso, e etc. Só que aí as pessoas, quando eu vou lá e destino, assim, então tem um hospital que eu operei o apêndice lá, Santa Marcelina, lá na Zona Leste. Muito bom. Já mais completos já do enviei país. mais de 3 milhões para eles lá. E aí as pessoas falam, obrigado. Não é meu dinheiro. Eu não fiz nada. Não serve do meu Então, bolso. na O saúde, dinheiro é por exemplo. teu. Mas pra você Isso é bom, né? Não, pro cara é bom. Aí daí na Zona sim, Leste ele é bem votado. Pro político é bom. Porque Por isso que eles querem cada vez mais. Não era uma atribuição do político isso aí. Não deveria ser. Isso aí era o prefeito. Perfeito. O prefeito administrava, Distribuía. caramba, e eles distribuíram essa verba. Aí inventaram esse... Isso aí foi meio uma adaptação do mensalão, né? Foi, isso é quase que o mensalão. Lembra o mensalão? institucionalizado. Vocês lembram do mensalão? Ué, O mensalão Tem um salário mensal pra você Vocês lembram do distribuir pros mensalão? seus... Isso aí é um mensalão legalizado. Mensalão. Por isso que toda vez que o Lula precisa aprovar alguma coisa, o que ele faz? Libera 30 bilhões em emenda adicional. As emendas PIX, essas coisas. Ele fala assim, não, vem aqui com a gente, aqui, ó, e a gente vai liberar a emenda. E daí toda vez é isso. Virou quase que um mensalão institucionalizado. E o orçamento não deveria estar na mão do legislativo. O executivo sabe muito melhor do que eu, do que aonde alocar. Porque eles são executivos, né? Então, eu não sei exatamente. E olha, eu sou um cara, que consegui estudar num lugar bom, tal. Você imagina diversos deputados ali que não sabem nada. O Brasil não tem chance. É muito difícil. Tem sim. É muito difícil. É difícil. É difícil. Não tem chance. Não, vai ter. Senão a gente não estaria fazendo o que a gente faz. Traz Agora meu magnésio aí, ó. Tomar. É difícil. E o cortisol já. Você que é o cara da Faria Lima, a gente tá falando tanta coisa Desanima, que esse o Banco Master, que também fez uma bela análise, você acha que vai ter outros bancos grandes da Faria Lima que vão rodar também com essa história e vão pegar o cara? Ele vai ser preso no final ou não? Vai ficar com a tornozeleira? Na sua análise. Primeira coisa que a gente... Acho que o FGC funcionou muito bem, porque quebrou um banco e não teve risco nenhum de corrida bancária, etc. Todo mundo ficou tranquilo. Então, o FGC funcionou bem. Acho que a instituição, as pessoas lá, 41 bilhões lá, que acho que era a conta do FGC, então funcionou. Banco Central também, já critiquei o Galípolo algumas vezes, mas também foi bastante independente. Agora, o que o Master fez é... O que é um banco, para as pessoas verem? O banco é uma instituição que capta o dinheiro dos poupadores, certo, e empresta para os tomadores. Então o Sami, por exemplo, ele tem muito dinheiro lá, ele guarda tudo no banco. Certo. Aí a gente aqui chega assim, preciso de dinheiro. Isso, a gente pega o empréstimo. Isso, aí ele vai lá, eu tenho um dinheiro aqui de vários Samis, e aí ele empresta para fundos. Isso, e aí ele pega o dinheiro que está na poupança lá e empresta para as pessoas. Então ele capta no curto prazo e empresta para as pessoas no longo prazo. E para isso ele cobra um spread ali, né? Então ele fala, intermediário. Isso, ele fala, olha, Sam, eu te pago 100% do CDI e aí eu vou te emprestar, Zuzu, aí a
200% do CDI, alguma coisa, para cobrir os custos dele. É muito mais caro você pegar o empréstimo do que você rentabilizar o seu dinheiro. Exato. Tem um ponto que falaram do FGC, que é o seguinte. Fala assim, olha, o FGC funcionou bem, as pessoas não ficaram desamparadas, mas se não tivesse FGC, as pessoas seriam muito mais cuidadosas ao tomar risco. Porque hoje o cara fala assim, Banco Master tá pagando 120% de CDI. Você fala, eu vou, porque se der problema, eu ponho 150 pau, volta. Tem o FGC. Então, que isso tem um certo risco moral das pessoas aumentarem muito a imprudência, porque sabe que alguém paga. Então, você acha que deveria mudar o FGC? Isso, tem um trade-off mesmo, assim, tem uma escolha. O que acontece? O FGC foi feito para a gente... Sempre o capitalismo, para as pessoas, para as empresas oferecerem um produto a um preço baixo, tem que ter competição. Porque se não tiver competição, ele é monopolista na coisa, então ele vai cobrar o preço que ele quiser. Então pensa numa empresa uma varejista que vende televisão. Para que ele vai vender a televisão a um preço barato? Não é porque ele é bonzinho, porque ele gosta de você. É porque ele sabe que se ele não vender o preço barato, o concorrente dele vai vender mais barato, então ele vai perder você. Por isso que ele vai te tratar bem, etc. O capitalismo funciona assim, onde tem competição. Quando não tem competição, se ele é monopolista, ele pode cobrar o preço que ele quiser. Os bancos é a mesma coisa. No Brasil você tem 4, 5 bancos grandes e aí parte do que os juros é altos é pela falta de competitividade dos bancos. Então, o que acontece? Você precisa de mais bancos vindo. Só que os bancos, como eu falei, eles emprestam dinheiro para as pessoas, só que ele não tem dinheiro, então ele capta dinheiro com as pessoas. Só que um banco pequeno, o custo de captação dele é muito mais alto, né? Por quê? Perfeito. Porque ele tem muito mais risco do que um banco grande, por exemplo. Aí o que o FGC fez? O FGC veio e falou, olha, não, então vocês, para... É uma reunião dos bancos. Isso. O FGC são todos os bancos que vão pagar pela... Uma espécie de fundo garantido. Um seguro, Mas o problema é que o banco grande, ele acaba pagando pelo menor. É, lógico. E aí ele fala assim, não tem incentivo para o menor ser prudente. Então... Isso, aí quando você tem um FGC muito grande, você acaba incentivando a imprudência das pessoas. Então, por exemplo, teve a emenda master de um deputado que ele queria aumentar o limite do FGC de 250 mil para 1 milhão. Ô, louco. Aí exato. Você fica entrando em pirâmide. Por isso que chama emenda master, que é beneficiar o master diretamente. Mas eu acho que tem na minha cabeça, por mais que você tivesse algum seguro, precisaria ter uma perda para a pessoa que fez o investimento sem tomar o risco. Cuidado. Para ter alguma penalização, senão não tem. Senão vira um risco moral. Fica um risco moral. Mas a provocação maior, se queria ser que era Faria Lima, é que os bancos grandes também deveriam, né, saber quais produtos eles estão distribuindo. Exato, né? Eles também, esses bancos consolidados que têm mais nome, distribuíram Master. Exato. Por que eles distribuíram Master? Teve bancos que distribuíram e sem fazer, obviamente, propaganda nenhuma, tal, mas o Itaú, por exemplo, não distribuiu porque ele falou que não passou no crivo deles. Então precisa ter uma curadoria. Exato. Mas o cara sabia já dessa... Todo mundo desconfiava na Faria Lima, né? A conversa era o Itaú antiga, fez a pesquisa lá deles, falou, não, isso aqui é muito arriscado, a gente não vai oferecer para os nossos clientes. Então, quem é do Itaú não estava lá recebendo FGC. Você sabe que o Samidana me mandou... O quê? É uma dica para vocês que é um banco que pode quebrar. Eu não sei se eu posso. Não, eu vou mostrar. Vou mostrar. Você vai melhor não, porque tá prestes a quebrar esse banco. Prestes a quebrar. Me dá imagens, por favor. Olha, é o meu banco. Tomem muito cuidado. Tem mais um banco. Tem mais um banco aí que tá tem. Então eu tô sentado também aqui, ó. O Orlando Bank do Morgado. Esse banco aqui também vai quebrar. Você viu a cascata de banco que quebrou com o Master, né? A gente falou de algumas fintechs aqui, já tem outra também que pode. Teve aqui a Will. E a Fictor. Não, o Will Bank era do grupo. Mas essa daí era uma que tentou não tem FGC. Não tem? Não, e essa daí, a Fictor tentou comprar o Banco Master. Exato. E hoje, como eu falei, eu não sei se você chegou a ouvir, que foi preso o cara do Rio Previdência, que botou quase 1 bi de um dinheiro. Então, precisa ver também, porque uma coisa a gente tá falando de pessoas físicas, que é o FGC. Mas não tem um Banco de Brasília lá também? BRB. Tem que ver... Porque uma coisa assim, o Emílio foi lá e comprou do Master. Você não é um especialista em risco. Mas quando a gente está falando em fundos de previdência institucionais, eles têm áreas de risco. Precisa ver quem investiu se não tinha rolo. O grosso da grana era fundo de trabalhador. Exato. Não era? Exato. É sempre na tarraqueta, né? O cara juntou a graninha trabalhando, colocou. E aí tomou ali e perdeu. E o que será que vai dar, hein?
Será que vai chegar igual Lava Jax? Um foi preso Quando hoje. chegar num... mas não é o chegar na alto da pirâmide. E chegar aqui, agora aconteceu com a democracia. Tanto é que não teve nenhum banco da Lava Jato, não teve nenhum banco que tomou na Lava Jato. Nenhum banco. Assim, é possível que nenhum banco tenha culpa? Mas não é provável. Mas não é provável. Mesmo o INSS também. Então, não chegou. Prenderam um cara lá. Mas não chegou no grande, né? Eu espero que vá muita gente presa, porque os indícios são bem altos e justamente para isso. Porque se não acontecer nada, qual é a mensagem que isso passa, né? O Brasil é isso aí mesmo. Pode fazer o que quiser que ninguém vai preso. Então, eu espero que muita gente vá presa. Siqueirinha, se você for pensar bem, que nem a gente tava mostrando agora, Xangai, que não tinha metrô em 93, hoje tem um metrô e a gente está aqui nessa. Porém, o Brasil já é diferente. Na época do Collor, ele foi preso por causa de um automóvel, de uma Elba. Sim. Você lembra? Você não era nem nascido. Você nem sabe o que é uma Elba. Você não era nem nascido. Ele viu o documentário do Collor. Caçador de Marajás. Excelente. Está preso uma Elba. E vinha a nota, o jornal, está aqui a nota da Elba. R$9.000. Hoje em dia, cara, é de bi. Não, hoje você compra a fábrica da Fiat. Não, é de bi. Se você pegar o começo dos caras da Petrobras, lembra da Petrobras, lá do... Eu não lembro agora como é que tinha aquele... Petrolão. Sim, que eram os caras, os gerentes da Petrobras, os gerentes, não sei o que, tal, que eram os gerentes e tal. Era um valor, 60 mil. Agora é tudo de bi. É isso aí. Muito dinheiro. Então, quer dizer, o onde ele progrediu foi na maracutaia, no esquema, no negócio melhorou muito. E o país parado, né? O que você falou, a nossa renda, o que a gente ganha, continua lá nos anos 90, mas a corrupção, ela tá... O dinheiro que mais rendeu foram já nas outro esquema, já é outro nível. Não é você colocar no banco. Não é. E aí a gente fica com a percepção que o crime compensa. Porque os caras estão todos livres. Faz tempo. Os caras ficaram cada vez mais ricos, mesmo quem foi pego. Você pode votar agora nos caras. Mesmo o réu, confesso, que a gente fica trabalhando que nem um tonto aqui, pagando imposto, ainda, que não dá. Vambora, né? Vamos, Siqueirinha. Vamos pra Miami. Ô Siqueira, espero que você volte aqui, porque eu trago você aqui. Aí os caras, o Siqueira vende. O Siqueira é o cara que manja. Ele é nosso especialista. E briga com a audiência. Eu vou trazer quem? Eu vou trazer quem não entende nada. Eu vou trazer Vou pôr o Delari pra falar. Então é um notável que eu trago aqui. Obrigado. Para trazer para você a informação. E hoje você deu uma aula. Ele é lindo. E ele tem o Clube do Livro também. Clube do Lindo. Clube do Livro. Eu vou passar a rede social, é Léo Siqueira BR. Exato, Léo Siqueira BR. Léo Siqueira BR. E o Léo é um cara lá da ZL. Isso aí. Prosperou Não parece. nos estudos. Mãe professora, ele tem essa cara de rico. Tem. Mas ele é correria. Pegou baldeação no metrô. Ele sabe todas as estações da linha vermelha. De trás pra frente. Corinthians e Itaquera. Corinthians e Itaquera, ele sabe tudo. Ele é de lá. Eu sei mesmo. Que era só Itaquera. Eu tô falando pra vocês, esse cara não acredita. Fala, vem o Emílio, ele faz Oscar Freire. ele é fake news. Isso. O cara sabe todas as estações de frente pra trás e de trás pra frente. É verdade. Ele tem O interno do Emílio Ricardo sabe de Nova York. E faz cover do Rick Martin com o Fábio Júnior. Nos 11 garotos. Léo, obrigado. Léo Siqueira, nosso querido Siqueirinha. Lindo. E espero... Só pra falar do meu Clube do Livro. Claro, lógico. Meu Clube do... Tô lançando meu Clube do Livro agora, tá no último dia, tá? Acaba amanhã, o Sami já fez parte lá e tal. É o Clube do Livro. Como eu cresci na Zona Leste e tal, muitas vezes a gente precisa expandir os nossos horizontes, né? E às vezes a gente não consegue só através da nossa vida. Então, para mim, livro sempre foi uma fonte de me inspirar nas pessoas. Aí tem... esse aqui, ó. Esse é um dos livros que tá. É Incrível Viagem de Shackleton. Você já viu? Não conheço. Já viram? Não conheço. É muito bom. Um cara... 1920 mais ou menos, tentou chegar no Polo Sul e daí o barco dele ficou preso e ele ficou 2 anos. Sim, essa história é espetacular, tem um documentário. Exato, Endurance. E ele ficou 2 anos tentando voltar e daí ele conseguiu voltar e não perdeu ninguém da tripulação. Eu vou ver o filme. Então dizem que é o fracasso mais bem sucedido da história, porque... Como ele conseguiu fazer isso? Leia o livro. Exato. Então tem o meu Clube do Livro, tá aí o QR Code na tela. Vai ter um dia. Falta um dia só para acabar as inscrições. O pior é que tem o filme.
O melhor que vocês deram era psicologia financeira. Psicologia financeira. E belo filme. Tem esse aqui também, que é o De Volta ao Jogo, que conta muito a história do mercado financeiro, gosto bastante. Da Ariane Abdala, para quem gosta de mercado financeiro também. É excelente. Mas esse livro aí, Emílio, sensacional. E tem o documentário, né? Tem um documentário. Tem, chama Endurance. Exatamente. E tem um filme que eu acabei de olhar. Tem um filme? Um filme na Prime Video, chama Trapped. Vou ver então. Mas essa história é sensacional. É muito legal. Pô, o cara fica 2 anos tentando voltar e consegue e não perde ninguém. Tem a temporada 1, Trapped in the South Pole. É isso aí. Tá bom, Nico? Muito bem. Obrigado. Ó, vou passar aqui o Instagram, @LeoSiqueiraBR, tem o... É azul lá, pra saber quem é ele. Selinho, exato. Obrigado, Siqueira.